Bora lá, galera, bora acompanhar mais um debate do Campeonato Brasileiro. Tivemos a última rodada do Brasileirão, Corinthians e Atlético Mineiro, galera. O Atlético Mineiro venceu o Corinthians na Neoquímica Arena e ficou com a vaga no G8 do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro termina na 7ª colocação com 58 pontos e irá disputar a pré-Libertadores do próximo ano. E o Corinthians termina na 4ª colocação com 65 pontos, galera. E bora acompanhar esse debate aqui no programa do ESPN, né, Sport Center, falando tudo sobre o jogo do Corinthians e Atlético Mineiro. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito total a ESPN do Grupo Disney. Muito bem, amigos. Falando deste jogo que nós vimos aí, o gol, a vitória do Atlético Mineiro para cima do Corinthians, garantindo essa vaga de Libertadores. Para o Galo, foi pouco para essa temporada? Só uma informação que me chega aqui pelo ponto agora, Silas, Duílio confirmando que o Vitor Pereira não fica no Corinthians. A gente está esperando mais informações, então Vitor Pereira e sua comissão técnica não seguem no Corinthians, presidente Duílio Monteiro Alves confirmando. A gente, claro, vai acompanhando também se chegar essa entrevista, enfim, a gente vai passando mais informações, tá, gente? Então fica aí, fique atento, que acho que o destino do Vitor Pereira é este mesmo, não segue com o trabalho no Corinthians. Agora, Silas, perguntava eu se para o Galo, pelo investimento, pela expectativa que foi o início de temporada, essa vaga de pré-Libertadores ficou pouco? Ficou, e fora o susto, né, Glaucia? Porque o Cuca, quando volta com uma expectativa muito grande. Agora a gente vai ver as movimentações no mercado dos treinadores. A gente já recebeu a informação aí do Vitor Pereira, a torcida do Corinthians deve estar muito triste. E quem acompanha futebol e viu o trabalho do Vitor Pereira também deve ficar triste. Não sabemos se ele vai ficar no Brasil, tomara que fique, porque mostrou a qualidade que tem. E com relação ao Atlético Mineiro, o Cuca também, né, Glaucia, que disse que não sabia se ficaria ou não. Agora, com essa classificação, mesmo não sendo da maneira que foi, conseguiu as duras penas aí, mas ainda tem um elenco e vamos ver o que vai acontecer. Também as SAFs entrando no futebol, né, em outros clubes que a gente não viu nesse ano. O ano que vem veremos já SAFs em outros clubes, Vasco, Bahia, pode alterar bastante e eu acredito que para melhor. Alguns treinadores caíram para cima, no caso do Barroca, saiu do Avaí, que caiu, foi para o Bahia, que subiu. Então, coisas do futebol, né? Eu acho que o torcedor do Atlético Mineiro, ele viveu alguns... A gente pode analisar, assim, fracionar a temporada do Atlético Mineiro, né? Mais ou menos o que aconteceu com o São Paulo, assim. O Atlético Mineiro, quando ele começa o ano, ele começa exatamente na prateleira de Palmeiras e Flamengo, porque ele vem defendendo um título brasileiro, ele vem com uma campanha muito boa na Libertadores, mas não consegue o título. Ele vem, então, ali exatamente na mesma linha... Foi a gota d'água, né, Mari? De Flamengo, contra o Palmeiras, exatamente, né? De Flamengo e de Palmeiras. Mexeu no treinador justamente porque o seu treinador campeão pediu para sair, o Cuca, ele interrompe o trabalho dele no Atlético Mineiro, e aí o Atlético vai atrás do Turco, e aí as coisas começam a não dar certo do ponto de vista do Atlético Mineiro, porque o resultado ele até vinha com o Turco. O Turco, se o Atlético hoje ele consegue uma vaga de pré-Libertadores, passa pelo trabalho do Turco, não é pelo trabalho do Cuca, porque o Cuca não consegue resultados com o Atlético Mineiro. E aí é isso, não consegue Libertadores, foca no Brasileiro, as coisas não dão certo e chega na última rodada definindo a sua trajetória, a sua temporada, que poderia realmente ser uma temporada considerada de vexame, se essa vaga não vem. E aí, nos últimos minutos ali, o Atlético consegue porque vem numa partida importante contra o Cuiabá, consegue um resultado muito importante. Ali a gente consegue ver, por exemplo, um desempenho do Keno, que hoje também jogou muita bola, também deu trabalho para esse lado direito do Corinthians. A parte das tentativas do Atlético são com o Keno atuando por ali. Então, eu acho que são dois jogos que o torcedor fala, poxa, né? A gente podia ter feito isso antes, né? Mas, enfim, conseguiu. E aí, ano que vem, tem que ajustar a casa para ver se realmente volta a ser o Atlético da temporada passada. Dava para tirar mais desse time, né? Acho que a sensação é bem essa. Vamos dar uma olhada aí no que o Duílio falou. Chegou a entrevista do presidente do Corinthians. Boa noite a todos. Hoje eu
Eu tive um probleminha esses últimos dias aí de saúde, fiquei uns 10 dias afastado. Então, vou fazer um pronunciamento rápido, mas fiz questão de estar aqui hoje pessoalmente para falar com a fiel torcida. Hoje a gente encerra um ciclo. O Vitor Pereira e sua comissão técnica não vão permanecer no clube, o contrato se encerra, não foi renovado. Agora, nos próximos dias, queria pedir isso a vocês, que nos dê... Eu não vou fazer a coletiva por não estar bem mesmo de saúde, mas o Corinthians fez uma boa temporada, na minha avaliação. A gente vem fazendo várias avaliações aí no último mês, né, em relação ao ano que vem. Quando muito se falava de planejamento, o Corinthians já vinha trabalhando, sem saber, isso é verdade, quem será o próximo treinador. Então, hoje a gente põe um ponto final na temporada de 2022, que, para mim, uma boa temporada. Depois de muitos anos, o Corinthians brigou lá em cima, chegou numa final de Copa do Brasil, permaneceu o Campeonato Brasileiro inteiro entre os 4, 2 ou 3 rodadas, foi para 5º lugar. Então, para mim, foi muito boa, produtiva. Estamos na Libertadores do ano que vem, com uma vaga direta. E seguiremos trabalhando muito para que a gente tenha um ano de 2023 melhor ainda. Então, é isso que eu queria falar aqui com vocês. Agradecer a todos também pela convivência do ano. E nos próximos dias a gente marca aí um papo com vocês para que a gente possa passar para o nosso torcedor o futuro do Corinthians, o que será feito para 2023. Tá bom? Era isso. Boa noite. Um abraço a todos. Queria só, desculpa, Jô, finalizar, lógico, agradecendo ao Vitor, que de um amigo se tornou um irmão, cara que eu respeito muito, que fez um grande trabalho aqui, e a toda a sua comissão. Acho que foi um ano de muitas experiências positivas. A gente viu a evolução de muitos atletas, a gente viu o Corinthians jogar um futebol mais bonito, mais propositivo, e a gente espera e trabalha para que o ano que vem a gente tenha desse nível para cima. Então, obrigado, Vitor, obrigado a todos de sua comissão e boa noite. Um abraço. Obrigada, Duílio, obrigado a todos. Tá aí, Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, então falando que Vitor Pereira não segue para a próxima temporada. O Duílio disse que não andou bem de saúde esses dias. Na hora que ele começou a falar, achei que ele estava emocionado. Também, falei, Aí ele disse também, que não estava né? bem de saúde, mas também falou umas palavras aí para o Vitor no final, se tornou um irmão. Legal, né? E tal. Vou começar contigo aí, Zinho, essa saída do Vitor Pereira, essa não continuidade de trabalho no Corinthians, o quanto isso pode atrapalhar, hein? É ruim, né? Eu também gosto muito do que eu vi, do trabalho do Corinthians. Não conseguiu os títulos, né? Mas modelo de jogo, quando o Vitor Pereira teve os jogadores todos à disposição, ele montou um Corinthians mais forte. A gente viu a final contra o Flamengo, jogando de igual para igual, e até no segundo jogo, no segundo tempo, melhor que o Flamengo, vai para pênalti. Muita gente achou que estava definido, porque não conseguiu vencer em casa. Vai para o Maracanã para uma decisão, o favoritismo estava muito grande para o Flamengo, mas a competência do Vitor Pereira, com os seus jogadores, é claro, organizando o time, fez um Corinthians jogar muito bem. Me parece assim, nesse final, desculpa, né? Eu também estou um pouco debilitado. Ele é uma decisão do Vitor Pereira, não é do Corinthians, não é do presidente. Me passou isso, né? Porque ele gostaria da continuidade também. A decisão sempre foi do treinador, né? Que o Corinthians gostaria dessa continuidade de trabalho, sempre ficou muito claro também, pelas palavras aí do Duílio também fica muito claro, mas a não continuidade do trabalho dependia muito do Vitor querer ou não. E eu acho que fica essa sensação de, puxa vida, agora o Corinthians vai ter que começar tudo de novo, um novo trabalho, algo que o Vitor já tinha remado ao longo dessa temporada toda e que em alguns momentos ele apresentou muito com pouco.
né? E agora que talvez ele pudesse ter tudo em mãos, um planejamento, puxar uma peça daqui, outra dali que ele quisesse, para o Corinthians ir ao mercado, vai ter que começar tudo de novo, primeiro por um treinador, ir ao mercado atrás de um treinador. Exatamente. Eu acho que tem um ponto muito importante na coletiva do Duílio, quando ele cita do trabalho do Vitor Pereira e ele fala sobre um futebol propositivo. E ele fala isso elogiando, né? Então, assim, já tem um ponto de partida aí, né? Uma identidade para buscar um treinador que ofereça isso para o Corinthians. Que o clube vai querer. Exatamente. Então, acho que já dá para colocar isso no mercado e focar exatamente em quem pode entregar isso para o Corinthians. Esse futebol propositivo que, nas próprias palavras do presidente do clube, agradou. Então, se você já tem, entre aspas, um modelo de negócio, você já vai no mercado buscando alguma coisa, né? Você não vai tão perdido. E é início de temporada, já traz alguém com esse olhar para fazer parte de montar o elenco, das peças. Eu acho que o Vitor, quando ele chega diante de um Corinthians sem muita perspectiva e expectativa. O Corinthians iria brigar pelo quê? Neste ano? Iria brigar por título? Iria brigar por vaga de Libertadores? Estava disputando Libertadores, estava disputando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e ele termina o Campeonato Brasileiro entre os 4 melhores do país. Então, assim, eu concordo com o Duílio, eu acho que o saldo é positivo. O Corinthians, em todas as competições deste ano, entrou e brigou de igual para igual, reverteu resultados importantíssimos contra o Atlético Goianiense, fez uma goleada diante do Santos, conseguiu classificação diante do Fluminense e do Fernando Diniz, que também é um ótimo trabalho. Contra o Flamengo, concordo com o Zinho. Para mim, foi praticamente o único clube que conseguiu incomodar este Flamengo. E o Flamengo de agora, o Flamengo montadinho pelo Dorival. E é muito difícil, né? Isso, eu falo que isso é muito legal no futebol. Quando você consegue ver um time que consegue incomodar o principal candidato ao título. E o Corinthians tirou a bola do Flamengo, o Flamengo não soube o que fazer, e aí nos pênaltis deu o Flamengo. Então, acho que o saldo é positivo. O Corinthians agora fecha um ciclo, vira a página, mas com uma ideia. Vai no mercado buscando um treinador que consiga se aproximar do trabalho do Vitor Pereira, esse futebol propositivo que o Duílio falou. Ele chega perdendo os clássicos todos. A dificuldade para ganhar um clássico e aquela dificuldade toda, mas 3 jogos para mim marcaram assim essa fase do Vitor Pereira. O jogo da Bomboneira, sem ninguém. A Bacia das Uma Almas. molecada. Exatamente. Terminou com o Piton e o Bruno Mendes jogando na lateral direita. Ou seja, o Piton de ponta direita e a molecada Giovani, Raul me dando a vida, ganharam do Boca, foi nos pênaltis, não interessa, foi lá. A gente estava lá assistindo o jogo, que a gente foi cobrir a Libertadores também. Depois, esse jogo do Atlético Goianiense, que a Mari bem lembrou, perdeu de 2-0 lá, o 3-1, né? 2-0 lá, que deu aquela confusão com o William, com o Roger Guedes, que não voltava aqui, não sei o quê, até uma confusão interna dentro do clube. E, de repente, vai contra o Atlético Goianiense e ganha de 4. O Uri Alberto fazia 9 jogos que não fazia gol, faz 3 nesse jogo. Ou seja, mostra também a que veio. E depois o jogo do Flamengo. Mas o Vitor Pereira, ele mostra o gestor que ele é, pulso firme que ele tem. Porque no jogo contra a Portuguesa do Rio, da Copa do Brasil, ele falou, não, vai jogar time reserva, não quero nem saber. Por quê? Porque eu preciso guardar os caras para o jogo da Libertadores. E se ele perde o jogo da Libertadores? Não, foi lá e ganhou o jogo da Libertadores. Depois mostrou taticamente quem ele é e ganhou a torcida, como o corintiano gosta de falar, com o papo reto. Não tinha meias palavras, vai ser assim, quer jogar aqui, tem que ser assim, tem que correr, tem que trabalhar. Então é uma bomba. Eu acho que o destaque negativo para nós nesse domingo é justamente a saída do Vitor Pereira e o que você falou, Glaucia, recomeçar um trabalho que custou o que custou para chegar nesse momento, não vai ser fácil, não. Embora a Mari traga esse ponto que é muito importante do Corinthians já ter uma ideia de estilo de jogo, do que vai buscar com esse novo treinador, é sempre um início. E pode ser que para o ano que vem também já não tenhamos alguns outros jogadores por aí, né? Sim. A situação do Yuri, tem Maicon, enfim. Então também desse elenco ainda mudar, né, peças importantes que foram fundamentais nesse bom momento e nesses bons jogos. Isso também pesa, né, Zinho? Também ainda reconstruir, perder outras peças, para quem vai chegar, o que quer, o que o Corinthians também pode ir até o mercado para trazer, aí também já entra a parte de grana e tudo. Não, sem dúvida, Glaucia, assim, o Corinthians conseguiu uma boa premiação no ano, né? Sendo vice-campeão da Copa do Brasil.
as fases que passou da Libertadores e principalmente no Brasileiro, né? Fica entre os 4, tem uma premiação boa também, tem dificuldades financeiras, mas eu acho que assim, conseguiu descobrir, né, alguns jogadores. Eu acho que assim, trouxe o Veras, que para mim foi uma grande contratação, né, esse volante. Eu acho que assim, a manutenção do Yuri Alberto seria fundamental. Um atacante, o Silas citou, não começa bem, não faz gols, mas depois ele realmente é uma peça importantíssima. E por incrível que pareça, depois que o William sai, parece que ajustou o time, né? Olha, a gente está falando do William, né? Craque de bola. Mas o Roger foi pela esquerda, o William entrou como centroavante, o Renato Augusto fisicamente, quando estava bem, é o cara diferente. Mas eu acredito que o Corinthians, não só a manutenção, mas trazer peça de reposição, porque o grande problema do Corinthians no ano foi ter o time, o titular e poucas peças que você podia, assim, quando perde esse, dá para ir aqui que mantém o mesmo ritmo. Mas a gente viu muito o que a gente falava, se o Renato Augusto não estiver bem, o Corinthians perde muito. Depois chegou o Ramiro, chegou o Matheus Vital, regressaram, né, retornaram, o Juliano também começou a entrar bem, mas eu acho que o Corinthians tem que melhorar esse elenco, ter mais peças de reposição, porque são muitas competições. E aí é o que eu falava para o Corinthians, se focasse só em uma competição, com o time que tinha, podia brigar pelo título. E olha que brigou. Mas você ir no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, você vai ter que escolher, vai ter que poupar aqui, vai ter que poupar ali, e o Corinthians não tinha essas peças de reposição. É um trabalho que a diretoria vai ter que fazer. E assim, a gente já fica aqui pensando quem poderia ser o treinador para manter esse nível, né, de organização tática com um time que propõe o jogo. Aí o Fortaleza está comemorando, né, uma classificação para Libertadores espetacular. Mas coitado do Fortaleza, o que vai chegar de proposta para esse tal de Vojvoda, e não é só do Corinthians não, hein? Esse telefone desse homem vai tocar, olha, porque é um dos... Eu tava dando uma olhada aqui em rede social, porque agora a turma já se agita, né? Torcedores do Corinthians falando, muitos lembram do nome do Tite, que já disse que não fica na seleção pós-Copa, mas acho que o Tite também vai dar tirar um pouco o pé, né? Eu acho que ele não vai voltar para o mercado tão já. E o nome do Vojvoda aparece para todas as torcidas do Brasil que estão ficando sem treinador nesse momento. Eu acho que é um trabalho que ele tem feito aí de longo, que chama muito atenção, que agrada muita gente que vê o Fortaleza jogando ali dentro das suas limitações, mas apresentando resultados e tudo mais. Então, eu acho que esse é o nome que vai ser ventilado em muitos times. Galo, inclusive, que o Cuca falou agora no pós-jogo, que muito provavelmente não fica, vai se reunir com a diretoria também para acertar, para que aconteça aquele comum acordo, mas como a gente também já esperava que o Cuca não deveria seguir nessa próxima temporada, eu acredito que agora a Vojvoda pipocando em todos os lados, o telefone dele está bombando. O Atlético Goianiense jogou competição internacional, não conseguiu. Ceará jogou competição internacional, não conseguiu. Red Bull, uma caída vertiginosa, uma coisa que não dá para entender. Tomou de 6, né? 6 e agora perdeu hoje novamente de 1-0. Então, assim, e o Fortaleza foi o contrário. Fortaleza foi sair das competições internacionais e se rearranjou o trabalho do Vojvoda, e ele teve proposta para sair e disse que não. Aliás, não disse nem que ia pensar. Mas agora o pessoal... galera, agora teremos aí mais um técnico que sai do Campeonato Brasileiro. Vitor Pereira foi a opção dele de não continuar no comando técnico do Corinthians, né? O Corinthians agora vai ter que procurar um técnico à altura do Vitor Pereira, que agora vai complicar um pouco, é muito ruim você mudar de técnico, ainda mais quando o técnico encaixa na equipe, né? Você tem que procurar o técnico, às vezes tem uma filosofia de trabalho totalmente diferente, faz mudanças táticas, a equipe demora meses para poder encaixar. Isso é quando encaixa, né? Nada tem isso. Muitas das vezes você troca o técnico, vê um técnico novo e fica naquela promessa de adaptação e nunca melhora, entendeu? Aí você muda técnico de novo, aí quando você vai ver o planejamento anual, jogado na lata do lixo. Então vamos ver quem vai ser o novo técnico do Corinthians. O Corinthians não pode demorar a anunciar o novo técnico, já que o mais rápido possível, né, o técnico chegar é melhor. Ele vai conhecer quem são os jogadores que estão no elenco, vai saber como o time joga e vai montar o planejamento dele
de como vai vir a equipe. Já o time do Atlético Mineiro, o Cuca, para mim o Cuca não deve permanecer no comando do time do Atlético Mineiro. O trabalho que ele fez na volta foi muito ruim, muito abaixo do esperado, e o Atlético deveria procurar um técnico diferente, né, que pensasse um pouco diferente de Cuca, né? Esse pensamento do Cuca não tem dado certo nessa volta dele ao Atlético Mineiro, né? E a equipe não está direto na fase da Libertadores, né? Todo mundo sabe, vai jogar pré-Libertadores, que é a fase que antecede a fase de grupos da Libertadores, né? Todo mundo sabe que essa fase é chata, essa pré-Libertadores são 2 jogos e de volta, e tem que torcer para não pegar aqueles times que casca grossa, né? Porque tem alguns times aí que as pessoas pensam que é facinho, é quando você vai jogar, é casca grossa danado. Então, vamos ver como que vai ser no próximo ano aí o Atlético Mineiro e o Corinthians. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e ativando o sininho das notificações. Você não perde nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal.